galera, aqui é o Hora Cartoon, com a segunda edição da FAQ de Steven Universe, que para quem não sabe significa perguntas frequentemente questionadas sobre a série, dessa vez com a participação de vocês nas perguntas. Por isso já vai deixando o seu like para batermos a nossa meta de 7.000 likes e ter vídeos de FAQ mais frequentes. Então já deixem suas próximas perguntas com a hashtag FAQDSU e talvez tirem algumas dúvidas nessa segunda edição da FAQ. O Joan22 perguntou: qual a diferença entre as gems da Era 1 e as gems da Era 2? Tecnicamente a única diferença seria a idade delas, mas vamos partir do princípio. Tudo indica que a divisão entre a Era 1 e a Era 2 Gem foi marcada pela morte da Pink Diamond e o fim da Guerra Gem na Terra. Logo, toda Gem da Era 2 não deve ter muito mais que 5.000 anos. Mas pelo que a Peridot disse em Baixos Demais para Brincar, atualmente na Era 2, Homeworld está ficando sem recursos, talvez porque as colônias de exploração estejam se esgotando, o que implica na criação de gems mais fracas, como a própria Peridot. Já na Era 1, Homeworld supostamente estava esbanjando recursos, formando gems fortunas como Jasper, Rose Quartz e as várias ametistas da Holy Blue. Isso não quer dizer que obrigatoriamente toda gem da Era 2 seja fraca, mas a falta de recursos afeta a produção de gems de qualquer forma, podendo ter havido Peridots fortes e com algumas habilidades na Era 1. Enfim, gems da Era 1 fortes e velhas, gems da Era 2 não tão fortes e mais novas. Até podemos fazer uma comparação das eras com o nosso calendário, AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Já em Homeworld seria algo como AR e DR, antes da Rose e depois da Rose. Baixa Miku, Vini Santos, Okami Jojoku e Minato Power perguntaram: Stevonnie poderia se fundir com uma gem? E caso com a ametista, ainda seria Smoke Quartz? Acho que essa foi a pergunta mais questionada que eu vi. Sim, Stevonnie pode sim se fundir com outras gems ou humanos, já que o fato dela ser 75% humana e 25% gem ainda permite isso. Assim como o Steven sendo 50% humano e 50% gem, faz com que ele se funda com o Connie, humana, ou ametista, gem. Entretanto, todavia, Stevonnie é uma fusão de relacionamento, assim como a Garnet. Ou seja, para ela querer que outra gem ou humana entrasse no meio deles é muito difícil. Acho que assim como a Garnet ela iria preferir ficar sozinha, a não ser que tivesse uma grande emergência, tipo Malakita. E quanto a Stevonnie mais ametista, sim, continuaria sendo a Smoke Quartz como gem, assim como Stevonnie é uma Rose Quartz. Mas a forma e a personalidade dessa fusão seria diferente da Smoke comum, porque obviamente Connie mudaria coisas como o tamanho do cabelo e seriedade, mas geneticamente ainda sendo Smoke Quartz. Por isso eu acho que o melhor nome para essa fusão hipotética seria Smokone Quartz. PK Youtuber e TV Steven perguntaram: por que quando gems se fundem por muito tempo, os corpos doem ao se separar? E quem controla a fusão? Olha, não é necessariamente dor, mas o que causa isso é a instabilidade da fusão. Sugarlight deixou Garnet e Ametista doloridas por se descontrolar e usar muito o corpo delas. Malakita ficou meses com a luta interna, deixando Lápis e Jasper acabados. E Alexandrite deixou Pérola, Garnet e Ametista muito cansadas da luta. Essa coisa de dor ou cansaço depende muito da instabilidade e do esforço que uma fusão faz. Por isso Garnet não tem esse problema. Ela é tão estável e Ruby e Safira tão equilibradas que faz com que elas nunca fiquem cansadas ou doloridas por estarem fundidas por tantos meses, anos ou séculos. Quanto à segunda pergunta, não tem isso de quem controla a fusão. A fusão é uma nova gem com um novo corpo, personalidade e poderes. Por isso, pegando a Opal como exemplo, ela não é controlada por Ametista ou Pérola. Opal é controlada por Opal. A única exceção até agora foi a Malakita, sendo a única fusão sem uma voz própria ou personalidade, que sinceramente foi mais um Megazord que duas gens brigavam pelo controle. Aí sim podia se perguntar quem estava no controle, Lápis no início e Jasper no final. O Alec Dias perguntou: se o motivo de Opal ser alta é a Pérola, então Sardonyx não deveria ser mais alta que Sugarlight? Como diria aquele cara do meme? Boa pergunta. Tecnicamente Sardonyx deveria ser maior que Sugarlight ou pelo menos do tamanho dela. É um grande problema não termos nenhuma medida métrica na série. Alguns fãs costumavam medir as fusões em Stevens, mas os desenhistas complicam muito a nossa vida. Uma hora Lápis é menor que a Pérola e episódios depois está na mesma altura dela. Tudo bom contigo, equipe da Cruniverse? Além da Sugarlight ter ficado muito maior na segunda vez. Acho que a única explicação para isso é o que a Rebecca disse sobre o tamanho das fusões dependerem do seu objetivo. Me digam,
Para que Sugarlight foi fundida nas duas vezes? Para destruir o cubo de comunicações e depois para acabar com o cubo de uma vez, ou seja, fundida para destruir. Já a Sardonyx é muito mais compacta e ágil porque ela só queria desativá-lo. Resumindo, pelos propósitos de Sugarlight, ela não é mais alta que Sardonyx, e sim maior que ela, o que implica em largura e altura, mesmo Pérola sendo mais alta que a Ametista. This is the lovely Sardonyx coming to you alive. I forgot how great it feels to be me. Lápis Universo 999 e Marcelo Henrique perguntaram: Será que existem Opals, Sugarlights ou Garnets em Homeworld sem serem fusões? Tá aí uma pergunta que eu não sei porque fizeram a mim, já que só a Rebeca poderia responder isso. Eu só escolhi ela para a FAQ porque eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente, e no caso é a possibilidade de existirem gems únicas em Homeworld, que sejam Opals, Sardonyx, Sugarlights, Malaquitas e todas essas pedras que só vimos em fusões. Mas eu sinceramente acho que não, por dois motivos. Todo aquele espanto das gems da Blue Diamond vendo Garnet é a resposta. Acho que aquilo não foi só por ela ser uma fusão de gems diferentes, e sim algo completamente novo, como Rubi e Safira cantam. E porque Jasper em O Retorno soube que Garnet era uma fusão de cara. Por isso eu acho que as pedras das fusões são unicamente existentes nelas mesmas. What did we do? I think we made something entirely new. And it wasn't quite me, and it wasn't quite you. I think it was someone entirely new. Cauane Albuquerque, Eduardo Matos e Vinícius Silva perguntaram: Gems com pedras no mesmo lugar como Pérola e Peridote podem se fundir? E como ficam suas pedras? Eu achei que isso não era uma grande dúvida, mas né? Sim, obviamente gems de mesmo local de pedra não possuem limitações de fusão por isso. Então Pérola e Peridote podem se fundir, e Yellow Diamond e Blue Diamond, Ametista e Bismuto e etc. E as pedras delas não ficam uma perfurando a outra como alguns loucos pensavam, e sim uma do lado da outra, por simetria. Matt Burnett respondeu essa mesma pergunta no seu Twitter. Se bem que entre Pérola e Peridote, as pedras ficariam bem melhores se fossem uma acima da outra, né? E por fim, Max_Games perguntou: Steven e Connie podem ter uma filha? Seria Estivone? Steven teria que desistir do seu corpo como Rose? Essa definitivamente foi a melhor pergunta do vídeo. Vamos imaginar toda essa situação. Steven e Connie estão lá com seus 20 e poucos anos, quase nos 30. Seria muito difícil Steven e Connie terem uma filha, porque lá no meio do oba-oba deles, Estivone iria ser formada de um jeito ou de outro, já que a relação deles na hora iria ficar intensa demais. Mas, supondo que Estivone não interrompesse o oba-oba, Connie ficaria grávida e teria um filho ou filha normalmente, já que Steven não é somente Jen nem o gestante do bebê, então poderia ser pai sem desistir do seu corpo ou poderes como Rose. Agora, se a criança teria poderes ou DNA Jen, aí já são outros 500. Mesmo assim, isso tudo seria quase impossível, porque o oba-oba sempre iria formar Estivone. Então é isso, galera. Espero que tenham curtido esse vídeo da FAQ com mais perguntas que a anterior e algumas bem melhores que as últimas. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, comente as suas próximas perguntas para o FAQ e até o próximo vídeo.